Seja bem-vindo ao Rumos e Desafios, um programa produzido pela Santa Cília TV para discutir temas interessantes com pessoas de destaque em suas áreas. Eu sou Marcelo Henrique Gasoli Veronês, apresentador e condutor dos assuntos. O especial de hoje abordará temas afins aos impactos ambientais na Baixada Santista. Para tanto, convidamos dois profissionais com notório conhecimento sobre o assunto. Eu agradeço a presença do professor Hélio Lopes dos Santos, mestre em engenharia e que, dentre outros cargos ocupados, se destaca ter sido assistente técnico do Ministério Público do Estado de São Paulo, de 1997 a 2002, e secretário do Meio Ambiente de Guarujá entre 2009 e 2014. Seja bem-vindo, professor Hélio Lopes, é um prazer ter o senhor aqui. Prazer é todo meu, Marcelo, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, com o Buchmann. Agradeço também a presença do professor Francisco Sekiguchi de Carvalho Buchmann, doutor em Geologia Marinha e coordenador das atividades de mergulho científico durante o aprofundamento e alargamento do canal de navegação do Porto de Santos. Obrigado, professor Francisco Buchmann, pela sua presença. Obrigado, Marcelo. Agradeço o convite. Então tá ótimo, que a gente possa fazer uma boa discussão hoje aqui, né? Existe um eterno conflito entre o desenvolvimento econômico e a preocupação com o meio ambiente. E especificamente a nossa região, que é muito desenvolvida, né? Ela surgiu grandes impasses a partir da criação do Polo Petroquímico de Cubatão, já havia o Porto de Santos. Então, gostaria que nós conversássemos a respeito disso, a respeito dos impactos gerais que essas atividades, né, antrópicas, que são atividades humanas sobre o meio ambiente, acabaram gerando sobre a região, professor. Nós pegamos uma época, veja, em que sequer legislação ambiental existia. O polo industrial de Cubatão, ele remonta aí da década de 50. A Petrobras, ela começou a ser construída em 50, em 54 já sairia a primeira gota de gasolina. Só que era uma época, veja, em que você não tinha sequer o órgão ambiental. O órgão ambiental, ele data aí de 68, com a CETESB, sendo que a partir de 76 é que foi criada a legislação ambiental. Você tem uma ideia, são 6 ou 7 indústrias de fertilizantes que tinham em Cubatão, elas utilizavam, na época, a rocha fosfática que vinha da Flórida e Marrocos. Então, todo o projeto foi concebido para receber esse tipo de matéria-prima. Em 1975, quando houve uma mudança na legislação, nós passamos a utilizar a rocha fosfática nacional, Catalão, Araxá, passou-se a ter uma rocha fosfática em função do próprio beneficiamento, teor de P2O5 e tudo mais, que era extremamente fina. Então, a partir do momento em que essas empresas passaram a utilizar essa rocha fosfática, a poluição aumentou assim vertiginosamente, obrigando então uma intervenção aí por parte da CETESB, sendo que ela só veio mesmo a fazer um projeto de controle ambiental a partir de 1983. Quer dizer, praticamente por 30 anos ficou se operando todo um sistema sem haver uma preocupação ambiental latente, né? Exatamente. Ela, na verdade, surge no mundo a partir de 1972 com a Conferência de Estocolmo, né? Isso. Que aí o mundo cai na real de que ele estava destruindo muitos ambientes que eram extremamente necessários e importantes para a vida. Agora, Francisco, poucas regiões têm uma condição tão favorável quanto a nossa, né? De ter um porto perto das indústrias, como a gente tem aqui, de ter um canal do porto que chega até as indústrias, né? Aqui em Santos a gente tem o canal do porto chega até a Ultrafértil e até os Minas, né? Isso. A Vale Fertilizantes, né? Hoje é Vale Fertilizantes. Uhum. Poucas regiões têm... Na época o Porto de Santos era o maior porto do mundo, né? Hoje cedeu, nós somos o maior porto da América só, né? Mas 60% da produção nacional sai pelo Porto de Santos. Então, é uma visão um pouco equivocada, porque você poderia dividir essa demanda em outros portos, então diminuindo o impacto, mas por algum motivo governamental se focou só no Porto de Santos e inibindo os outros portos a crescerem. Quer dizer, sob o ponto de vista econômico para a região é muito bom, sob o ponto de vista ambiental a gente já não pode dizer a mesma coisa, né? E essa visão que você está dizendo, era uma visão interessante que na época você olhava, você via indústrias, progresso. Hoje outra geração olha de poluição. Agora, então, Cubatão, acho que a grande dificuldade também que houve durante um bom tempo, né, foi a questão de ser uma área de segurança nacional. Nós vivíamos um período de ditadura militar e o interesse era um interesse de desenvolvimento, o que dificultava, muitas vezes, a atuação para o controle ambiental. E aí chega-se ao ponto de Cubatão ser considerada pela Organização Mundial da Saúde a cidade mais poluída do mundo,
né? Então, eu gostaria que nós falássemos um pouquinho disso, a história do Vale da Morte, professor. É verdade. Essa época era uma época muito ruim, né? A época da ditadura militar. Até os próprios engenheiros da CETESB tinham dificuldade, principalmente em estatais, com Petrobras, com Zipa, né, na época, em efetuar um plano de controle. Agora, eu gostaria que a gente falasse de alguns episódios específicos, né? Houve um acidente, por exemplo, na Índia, né? Em Bhopal, onde 1.200 pessoas morreram com o vazamento de um produto que era o isocianato de metila, né? Utilizado por uma empresa chamada Union Carbide para fazer um defensivo agrícola, né? Leia-se um agrotóxico, né? Chamado TEMIC. Então, gostaria que nós... E aí, automaticamente, gerou um temor muito grande em Cubatão, porque o produto era utilizado aqui também, né? É verdade. Realmente, esse episódio aí teve na cidade de Bhopal, em função de ter entrado água no sistema onde tinha o isocianato de metila. Houve uma reação e, com isso, a liberação de gases, que matou muita gente lá. 1.200 pessoas, né? E a partir dali, praticamente, a Union Carbide nunca mais conseguiu ficar bem das pernas. Quando isso ocorreu na Índia, imediatamente a CETESB exigiu que a Union Carbide eliminasse esse tipo de produto. Eu, pessoalmente, estive lá. Na época, era uma unidadezinha ainda, porque a Union Carbide, veja, ela tinha a roda lá dentro. Então, isso fazia parte do sistema que a roda que produzia. E o TEMIC, ela recebia o TEMIC e fazia a reação lá, né? Então, foi proibido de fazer qualquer tipo de reação, porque é através da reação que poderia haver esse desprendimento de gás. Tá certo. Eu gostaria que nós comentássemos, já que o senhor falou da ródia, né, essa história dos organoclorados, né, porque daí já é uma outra situação. A questão da Union Carbide foi um receio muito grande de que viesse a acontecer em Cubatão, a mesma coisa que aconteceu na Índia. Já a questão da ródia foi diferente, né, a questão da ródia, essa história dos organoclorados, né, o pentaclorofenato de sódio, né, eu peço desculpas aí para o telespectador, a gente fica falando algumas expressões técnicas, mas ela é popularmente conhecida como pó da China. E aí a ródia produzia o que tinha que produzir e sobrava o pó da China. Professor, explica para a gente isso, por gentileza. O professor Francisco fica à vontade aí para contribuir também. Os mais antigos se lembram que os postes eram de madeira. Certo. Então, o pentaclorofenato de sódio, os postes eram colocados dentro do pentaclorofenato de sódio para imunizá-los de possíveis ataques de pragas. Agora, e por que sobrava a ponto de ter que descartar no meio ambiente? Então, aí é que está. O que aconteceu? Essa fábrica, ela fechou, né? E sobrou muito material, e esse material foi descartado. Mas a roda, ela mudou da antiga fábrica dela de pentaclorofenato de sódio e passou a produzir um outro tipo de organoclorado, onde ela está até atualmente. O site dela, embora abandonado, está ali em Cubatão. Ela produzia o tetracloreto de carbono e o percloroetileno, que eram desengraxantes, né, para todas as aparelhagens, cabeçote, tudo, utiliza isso para desengraxar. Só que na produção do tetracloreto de carbono e do percloroetileno, ela gerava um resíduo. Esse resíduo era o hexaclorobenzeno e o hexacloroputadieno. Esses dois produtos é que a roda espalhou por toda a nossa região. É que fala no pó da China, porque se confundiam. Também tinha o percloroetileno, mas tinha lá o pentacloro junto. Mas se colocava esses três tipos de produtos. Então, ela inicialmente colocou esses produtos no seu próprio site. Quer dizer, dentro da própria fábrica, dentro da própria indústria, do terreno, a quantidade foi aumentando, ela passou a utilizar através de terceiros, né? Alugavam, pegavam esse resíduo e distribuíam por toda a região. Chegou o cidadão colocava num caminhão e ia jogar. E sem controle nenhuma. Veja só que irresponsabilidade, que inconsequentes eram os dirigentes da indústria.
ela chegou a jogar esse produto, inclusive, diretamente, eles basculavam isso dentro do rio Cubatão. Olha só. Rio Cubatão, Perequê e Pilões, né? Quantas pessoas não beberam esse produto na época, ficaram doentes, sem querer saber disso. Então, você, quando começou toda uma identificação desses depósitos de resíduos, passivos ambientais, se verificou que tinha lá dentro do rio e aonde tinham lagoas. Por que que eles faziam isso? Porque o produto era um produto que tinha um odor muito forte, desagradável. O produto, ele parecia um pêssego, mas, sabe, uma mistura, era muito forte esse odor. Então, se ele jogasse isso em qualquer lugar, seria descoberto logo. Então, eles jogavam onde tinha água para formar um selo d'água em cima e não haver a evaporação do produto. Por isso é que ficou fácil, de uma certa maneira, de encontrar os produtos da roda através de identificação de fotos aéreas do passado, porque você ia aonde tinha esses charcos, esses lagos, e você encontrava esse produto disposto lá. E esses estão até aí um crime sem precedente e o nosso país poucas medidas tomaram. A nossa justiça pouco fez em relação à roda, a não ser um fechamento que houve aí na década de 90, que eu tenho que aqui colocar, inclusive, o nome, poderíamos chamá-lo aqui, que era um promotor da época, que acabou tomando uma providência e fechou a roda em função do seu incinerador, que é uma história que nós podemos aí contar no segundo bloco aí. Opa, com certeza, né? Olha, assuntos interessantes, o telespectador já percebeu que a gente tem bastante a evoluir aqui a respeito desses impactos ambientais na Baixada Santista, na nossa região. Nós vamos já chamar um rapidíssimo intervalo. Fique com a gente, você está assistindo Rumos e Desafios aqui na Santa Cília TV. Estamos de volta com o programa Rumos e Desafios, especial Impactos Ambientais na Baixada Santista, com a presença dos professores Francisco Buchmann e Hélio Lopes. O senhor falava do incinerador da roda e o fechamento da indústria, né? Eu gostaria que o senhor continuasse. Isso. A incineração, ela, primeiro, é para o produto orgânico. O inorgânico, por exemplo, metal pesado entrou lá, ela não destrói. Continua metal pesado. Por exemplo, aquele chumbo da gasolina não poderia ser incinerado. Não, aquele destrói, porque aquele é orgânico. Chumbo tratetila. Agora, os inorgânicos, ela não consegue. Então, para você pegar qualquer outro tipo de mercúrio, cádmio, o próprio chumbo e tal, ela não destrói, ela continua eternamente como metal de alto peso molecular, que são os metais pesados. Mas ela destrói os organoclorados. Só que ela destrói, mas ela transforma em outros poluentes mais perigosos. Ela gera aí, quando ela queima o cloro, ela gera a dioxina e furano, que são os poluentes mais potentes existentes na face da Terra. Para você ter uma ideia, até hoje, aquele produto, agente laranja, que foi lançado no Vietnã, ele continha dioxinas e furanos. Hoje, no Vietnã, ainda nascem as crianças defeituosas e os comandantes das aeronaves americanas que manipularam o produto e lançaram lá, os seus netos também nascem defeituosos. Porque, principalmente, o 2, 3, 7, 8 de benzeno para a dioxina, ele tem um poder muito grande de entrar no teu corpo, porque nós temos uma enzima que, quando se depara com esse poluente, ela se abre toda e deixa ele entrar. Então, ele entra e muda o código genético da pessoa. Então, você imagina uma mulher grávida e tal, vai nascer uma pessoa defeituosa. Então, na verdade, nós estamos falando de todo um processo físico-químico que o objetivo é gerar um produto, mas que, ao mesmo tempo, cria um rejeito. É um rejeito. E o grande X da questão é que eliminar esse rejeito é muito caro. E aí a indústria não tinha preocupação ambiental em fazer esse descarte corretamente, né? Ela passou a usar o incinerador também naquela de que vamos eliminar esse passivo. Isso. Até esse momento ela estava, digamos assim, de boa fé. Boa fé. Só que acontece o seguinte, o incinerador,
Ele não eliminava 100% ele trabalha com temperatura alta justamente para eliminar, para não gerar dioxina. Ou melhor, gerar pouca dioxina, né? Porém, todos os incineradores que eu tive a oportunidade de fiscalizar, eles têm problemas de operação e manutenção. Então, cai, por exemplo, o refratário do incinerador e a empresa não para o incinerador, ela continua operando. Aí, para não derreter a parte metálica do incinerador, ela diminui a temperatura. E aí não queima, e aí gera muita dioxina de furano. Sem que ela tenha... Noção ela tem, porque são engenheiros químicos, né? Mas o sistema impõe uma produção e uma diminuição desse passivo. Pois é. E foi em função disso e de todos os problemas que se encontrou dentro do site da Rodia que o Ministério Público fechou o incinerador. Agora, e a situação do benzeno, da leucopenia na COSIPA? Bom, foi outra situação crítica também, né? Essa foi uma situação Eu peço que a gente seja breve, porque nós temos vários assuntos aqui para discutir, mas... A gente volta numa oportunidade, Sim, mas me propõe a vir. Claro. Mas o que acontece é o seguinte, é toda uma história muito longa da COSIPA, porque a COSIPA ela tem algumas unidades, tinha uma unidade, principalmente, que é o carboquímico. O carboquímico é uma destilação a seco, principalmente na unidade de coqueria, onde ela gera uma quantidade de poluentes enorme, né? Ela gera fenol, amônia, as águas amoniacais, o benzoapireno, que é um hidrocarboneto aromático policíclico, uma série de produtos que ela gera. E essa geração de produtos, ela está presente no gás de coqueria, nesse gás de coqueria. Então, o que acontece? Depois de produzido esse gás, ele era exaurido, e passava através de uma unidade de limpeza de gases para separar o benzeno, o tolueno e o xileno. Só que essa unidade, ela, com o passar do tempo, foi se deteriorando. E eu, pessoalmente, vi a unidade totalmente com processo avançado de corrosão, não mais funcionando, e o gás de coqueria sendo mandado direto para o gasômetro sem tratamento e distribuído nas unidades. Com isso, inclusive o cozinheiro que estava fora dessa área, mas que recebia esse gás, ficava leucopênico. E foi permeando isso pela indústria durante anos, uma irresponsabilidade tremenda, né? Simplesmente apenas tentando inibir, através de imprensa, disso e tal, o problema, mas efetivamente não se fazia o que tinha que fazer no processo. Nós tivemos para mais de 1.500 leucopênicos. Nossa. Né? Até que se construiu, através da Confab, que trabalhou lá deve saber disso, uma unidade terceirizada, né, de uma outra empresa, para tratar o gás de coqueria. E com isso se diminuiu bastante esse problema. Agora, eu achei interessante na sua fala, porque nós comentamos aqui o pó da China sendo descartado na terra. O senhor comentou a respeito da poluição atmosférica, né? O resultado da queima, muitas vezes, não aperfeiçoada. E a questão da poluição das águas? É crítico, porque você não está vendo isso. Quando está enterrado... Mas essas indústrias, de alguma certa maneira, jogaram poluentes nas águas também? Muita coisa. Mercúrio, cádmio, esses metais são muito presentes. E um dos problemas da dragagem é você mexer em sedimentos que era 50 anos atrás, com outra legislação ambiental, e hoje, só de mexer neles é proibido. Agora, como é que vai parar essa poluição no canal? Nós estamos falando de dragagem, estamos falando do canal do Porto, né? Sim. Qual é a ligação que existe entre o polo petroquímico e o canal do Porto? Como é que tudo isso foi parar lá? Em suspensão. Esse material, ele dissolve, então ele é particulado, ele dissolve nos argilas minerais, nas argilas, que é típico de estuários. Quando a água doce vem vindo, ela vem rica em ferro. Quando ela encontra água salgada, ela flocula e cai. E nesse processo de floculação, os poluentes se aderem, dissolvem, né? Então, todo o fundo do estuário é proveniente desses processos de sedimentação. Agora, isso nós estamos falando das indústrias, não necessariamente ali da onde tem o porto, né? Porque as indústrias que têm o porto eram a antiga COSIPA, hoje os Minas, né? E a antiga Ultrafértil, hoje Vale Fertilizantes, não é isso? Mas não são só essas. Não são só essas. Todas as empresas do polo, todas, sem exceção,
ela tinha geração de efluentes líquidos. Porque quando você lavava os gases, você gerava efluente líquido. E não havia uma recirculação, não havia tratamento. Então, era lavagem com circuito aberto direto para o estuário. Então, todo o material captado no processo de lavagem de gases ia direto para o estuário de Santos. Então, os rios, né? Saía através que do vai chegar no estuário. Rio Cubatão, Rio Perequê e vários outros rios ali da região. Né? Além do que, tinham duas empresas que lançavam, aliás, 3, direta no estuário, que era a Ultraferto, que a tubulação era direto lá de água residual. A Cosipa, que tinha 3 saídas de efluentes, equivalente a 3 canais de Santos, imagina. Nossa, a quantidade. Na época, 25 mil metros cúbicos por hora. Era o que ela Cosipa. É uma verdadeira tucuruí lançando direto. E essa água vinha do Vale do Parque Municipal do Vale do Quilombo, que é uma região paradisíaca, água cristalina, quer dizer, a Cosipa tomava essa água cristalina, sem poluente nenhum. As indústrias todas, de uma maneira geral, tomavam essas águas. E saíam em condições inaceitáveis. Né? Agora, e qual é a participação, por exemplo, da água que desce da represa Billings? Também tinha uma época muito crítica, que todo o Rio Pinheiro, né, o Rio Tietê ali, ele vinha e desaguava na represa Billings, até que fizeram a reversão. Isso. Né? Hoje tem um dispositivo na Constituição do Estado de São Paulo que proíbe essa reversão do Rio Pinheiros, né? Exatamente. E nessa época tinha quer dizer, a usina Henry Borda funcionava a todo vapor, então toda a massa de água que descia, ela vinha para a captação de água da Sabesp, veja. E a ETA 3 de Cubatão captava essa água. Atualmente nós temos ainda uma captação, porque do Rio Pilões, né? Ela pega do Rio Pilões através de uma estação chamada subalveolar. Uma parte da água. Ocorre que, em época de inverno, há uma diminuição da vazão. O rio tende a escassear a sua água. Então, parte dessa água vem da usina Henry Borda. Só que hoje, em função dessa ação do Ministério Público, que começou com uma liminar e se tornou uma lei, é proibido fazer essa reversão, optou-se, então, por não mais ter essa quantidade de resíduos das empresas, porque o Rio Pinheiro é totalmente poluído. É um rio classe 8, 10, sei lá. Aliás, todos os rios da capital de São Paulo, né? O Pinheiro, o Tietê, Tamanduateí, todos eles... E olha, mas não pense você que a coisa ficou... Né? Não, teve uma investida, até eu estava no Ministério Público na época, por parte da Cosipa, e principalmente da Petrobras e da Cabocloro, que queriam a reversão do Rio Pinheiro para mandar água de novo para cá. Por quê? Por causa das cunhas salinas. Eles alegaram que com a diminuição... A água do mar entrava no estuário. E você tinha uma certa salinidade lá. Ora, que aumentava a corrosão, gerava consequências. Ao invés deles fazerem um sistema que dessalinizasse aquilo, eles preferiram que revertesse o Rio Pinheiro para cá para poder utilizar essa água. E para fazer isso, Marcelo, eles entraram com um projeto que era chamado de flotação do Rio Pinheiros. Foi o último laudo que eu fiz antes de sair do Ministério Público contra a flotação do Rio Pinheiro, que parou essa flotação através de uma ação no promotor chamado Geraldo Rangel. O que era a flotação? A flotação do Rio Pinheiro era um absurdo. Parece que o governo do Estado de São Paulo tem verdadeira obsessão por questão de flotação. Ele queria fazer uma flotação dentro do próprio rio. A flotação é um processo viável, tecnicamente, quando é feito fora. Por exemplo, a Petrobras tem uma unidade de flotação. Ela flota o óleo e retira o óleo por parte de cima. A antiga Companhia Santista de Papel também tem um processo de flotação, que ela tem uma grande quantidade de resíduos sólidos, que é proveniente da própria processo de papel, né?
e ela flota isso e tira. Porque você tem uma vazão fixa, você pode fazer isso tranquilamente. Agora, fazer isso dentro do rio é uma loucura. E outra coisa, você vai colocar o cloreto férrico, o sulfato de alumínio, para poder fazer a flotação, ia gerar uma quantidade de mais de 700 toneladas por dia de resíduo sólido de aporição onde? Né? Um absurdo. Bom, ao invés de resolver a causa, ficavam trabalhando em cima do efeito. O Ministério Público conseguiu evitar com que isso acontecesse. Senão seria um caos para a Baixada Santista, cuja água já não é lá essas coisas, da gente ter que tomar uma água totalmente poluída vinda de São Paulo. E é bom a gente deixar um registro. Aqui, que a estação de tratamento de água da Sabesp, ela não foi concebida para retirar determinados tipos de poluentes. Exatamente. Então você tem que proteger os mananciais, senão a gente acaba tomando metais pesados e vários disruptores endócrinos, como por exemplo existe, porque toda a cota 200, cota 400 gera um esgoto doméstico violento, e o esgoto doméstico não é tão doméstico assim, ele é quase que hoje industrial, porque a dona de casa usa tudo quanto é tipo de produto, é amônia para limpeza de vidro, é uma série de coisas, né? E os remédios que você toma, isso é preocupante, os remédios, através anticoncepcional, você elimina através da urina. Antibióticos. E tudo isso vai parar no lugar onde a gente capta. Vai parar na onde? No Rio Pilões. No Rio Pilões, no Rio Cubatão, a Sabesp capta isso. Agora, ela não consegue tirar um disruptor endócrino. Não existe mecanismo para isso. Não tem. Somente faria isso através de carvão ativado, de coluna de carvão ativado, que ela não tem. Não tem, é um sistema que não tem. Ai, 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 né? Agora, professor, aqui houve uma época que se falava que a Serra do Mar ia cair, né? Sim. Por conta desses processos químicos, né? Gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. A poluição era tão grande que a vegetação não conseguia assimilar isso tudo, né? E principalmente era um resíduo, um pó muito fino que cobria o solo, e mesmo que chovesse, a água corria por cima, tu fazia um buraquinho, tu via que estava completamente seco. A árvore estava morrendo de sede no meio da chuva, e a Serra do Mar aqui é rica em chuvas, né? Pois é. Principalmente no verão, tem muitas águas. Então a vegetação foi morrendo, as árvores primeiramente, né? Depois uma hora os deslizamentos, o caso acho que várias regiões foram soterradas por esses deslizamentos, e inclusive um parênteses rápido, né? Uma técnica que o Brasil desenvolveu e ganhou prêmios lá fora. Como que você põe a semente de volta para a floresta? Se você jogar de helicóptero, o vento leva. Então você jogava em gelatinas. E dentro das gelatinas você tinha as gramas, os arbustos, as árvores, e já o nitrogênio, fósforo, potássio, os nutrientes. Já os nutrientes. Já nutrientes. Então essas gelatinas caíam e por uma boa época conseguiu reflorestar. Porque existe um fenômeno chamado inversão térmica, não é isso? Isso. O que é isso, professor? Normalmente o ar quente sobe e o ar frio desce. Né? Isso é essa é a lógica. Normal, é a lógica normal. Mas alguns dias de inverno, uma mudança de temperatura, o solo está mais frio em relação à atmosfera, que está mais quente. Então, essa é a inversão. As fumaças poluentes sobem, ao invés de se dissiparem, elas voltam. Teve uma vez que eu estava indo para trabalhar em Cubatão, e eu subi o viaduto, estava tudo neblina, não via nada. Quando eu subi o viaduto, eu percebi que era só uma camada. Aquela fumaça toda eu estava respirando, eu vi o céu azul e voltei de volta. E o viaduto é bem curtinho. E depois de 10 horas trabalhando, assim, se sente a poluição devido à inversão térmica. Isso causou um grande impacto na vegetação, não só na fauna também, né? Mas o fato da vegetação ter sido alterada desestabilizou toda a Serra do Mar, e nas décadas de 80, 90, os deslizamentos eram muito constantes, né? E aí depois, então, foi feito o enfrentamento a essa forma de poluição, né? Quer dizer, deixou-se de jogar tanta coisa na atmosfera. Houve uma tentativa do governo, né? Não que resolvesse o problema, né? Mas assim, a instalação de filtros, monitoramento mais eficiente. Modificação dos processos. Uma lei ambiental mais rígida. Que entrou o programa de controle ambiental que o Franco Montoro resolveu implantar, porque era uma mancha negra para o nosso país. Essas vegetações, elas, para você ter uma ideia, quando começou esse programa de controle, uma das primeiras coisas que se fez foi fazer um inventário das fontes. Você ter uma ideia, só os tanques da refinaria Presidente Bernardo emitiam para a atmosfera de compostos orgânicos voláteis, são os hidrocarbonetos,
cerca de 15 toneladas por dia. Por dia. Sem contar o processo, que tudo aí chegava a mais de 70 toneladas só da Petrobras. As indústrias de fertilizantes emitiam cerca de 9 toneladas por dia de um poluente extremamente fitotóxico, queimava a vegetação, que era o fluoreto, né? Sem contar a grande quantidade de SO2, de óxido de nitrogênio. Então nós estamos falando de 1.000 toneladas, 30.000 toneladas tá aí registrado, jogadas na atmosfera. Está aí isso. registrado. E o ar é leve, né? De material particulado, mais de 300 toneladas por dia eram lançadas de poeira no ar. Nele bem colocou, isso precipitava sobre a vegetação mais esses gases que estão absorvidos e tudo mais, queimou a copa da árvore, que segura a ação cinética da chuva. Uma vez sem folha, a chuva incidia direto sobre o solo. E com isso causou a erosão e o deslizamento de terra. E que de alguma certa maneira acabou sendo positivo, porque daí todo mundo percebeu, vai cair aqui, então vamos fazer alguma coisa. Chegou num ponto que teve um deslizamento tão grande que soterrou a refinaria e parou a refinaria. Nossa. Poucas pessoas sabem disso. Aí deu prejuízo. Cobriu, a lama cobriu acima dos motores. Todos os motores das unidades foram soterrados. Parou totalmente a refinaria. Aí ela construiu aqueles gabiões lá atrás para reter, começou aí, enfim, a fazer um processo de semeadura, trazer a tal de braquiária na época para plantar. A semeadura não deu muito certo porque os passarinhos comiam. Quando joga aquela gelatina, eles iam lá e comiam a sementinha. Então teve que as pessoas realmente subirem e plantar essas coisas direto no solo. Olha só, em assuntos interessantíssimos. Após um brevíssimo intervalo, nós voltaremos com rumos e desafios, em especial e impactos ambientais na nossa Baixada Santista. Fique com a gente. Estamos de volta com o programa Rumos e Desafios, especial em Impactos Ambientais na Baixada Santista, com a presença dos professores Hélio Lopes e Francisco Sekiguchi Buchmann. Eu gostaria que nós conversássemos a respeito do Canal do Porto, né? Nós poderíamos falar de vários outros assuntos e já deixamos aqui o telespectador ciente. Faremos outros programas, por exemplo, para abordar a situação do incêndio da Vila Socó e outros vazamentos que acabaram acontecendo na nossa região. Mas eu gostaria que nós fôssemos exatamente para o Canal do Porto no tempo que nos sobra, né? Especificamente a respeito desse incêndio da Ultracargo, né, que foi agora em 2015 e que ficou queimando esse tempão, né? Eu gostaria que nós falássemos a respeito desse incêndio. Sim, acho que o impacto foi muito grande, né? Todos os resíduos foram diretamente jogados na água do estuário. Além do atmosférico. Além do atmosférico, né? Então foi um impacto muito grande. Toda a fauna foi afetada com isso. O fundo bentônico, né? A fauna foi Só que isso o processo, além de ser cumulativo, você atinge os micro-organismos que você comida pelos pequenos peixes, que você comida pelos grandes peixes, e você acaba comendo isso tudo, direta ou indiretamente, né? Então, foram 9 toneladas de peixe que morreram ali em loco, né? Em loco. Isso é por causa da temperatura ou foi alguma reação química, professor? A reação química. Supressão do oxigênio. Do oxigênio, exatamente. A supressão do oxigênio tira, eles não conseguem respirar. Porque tanta matéria orgânica que rouba o oxigênio e eles morrem. É um ambiente confinado, estuário, não é um oceano aberto, né? Ele é confinado, então o tempo de residência da água salgada, maré alta, maré baixa. Então, assim, a água entra, tem o estofo da maré, então morre todo mundo. Mas esses peixes que morreram instantaneamente não é tão problemático. Porque você retira, é um problema, lógico, né? Sim. Mas você retira. Agora, isso que não morreram. Todos contaminados. Todos contaminados. Que vão ser comidos por outros peixes. E quanto menorzinho, pior. Porque um peixe grande come muitos pequenininhos. Então ele está cada vez mais contaminado. E você vai comer, quando você vai na peixaria, você quer o peixe maior. Então, Paraty, por exemplo, Paraty e Itainha, são peixes assim, a gordura... Peixes de estuário. Peixes de estuário. Roubaram nem tanto, mas o Paraty, ele é muito gordo. É bom para fazer assado, essas coisas, né? A gordura acumula esses metais pesados, todos os poluentes são absorvidos nessa gordura. Então, é bem problemático isso, para o estuário. O Brasil teve que, inclusive, importar o produto para poder conseguir apagar o incêndio, né? Porque esse incêndio ele ficou praticamente uma semana. Não existe um preparativo. A busca pelo lucro é tão grande que, se você for pensar nisso, dá prejuízo, entre aspas, né? Então, eles tentam fazer o mais barato possível. Primeiro você cai, depois você põe a cerca.
Você não vai gastar o dinheiro com a cerca. É. Você espera alguém cair. Agora, o que causou esse incêndio, né? Olha, a causa, ela foi descoberta pela própria perícia do Ministério Público. Teve a perícia também do Instituto de Criminalística, mas em paralelo o Ministério Público fez uma... Ministério Público Federal, perícia. nesse caso? Não, estadual. 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 E o que foi encontrado lá, né? Foram 3 engenheiros, era uma equipe, eu fazia parte dessa equipe, e mais 2 engenheiros do CAEX, que é o Centro de Execução do Ministério Público de São Paulo. Né? O engenheiro Fernando e mais um outro engenheiro, também, tudo ex-CETESB, que hoje trabalho lá no CAEX. E a causa, realmente, ela se deve à falta de estrutura do sistema. O próprio estudo de análise de risco não detectou isso. Então, eu diria que todo mundo tem um pouco de telhado de vidro nessa história. Prefeitura, própria CETESB, bombeiros, todos. Todo mundo teria que ter quando percebido. eu falo bombeiro, a gente louva os bombeiros que vão lá para apagar o incêndio. Mas é feito o AVCB. E aí também tem falha em todo esse processo. Muito bem. Só que, uma vez iniciado esse incêndio, ele causou todo esse impacto, né, porque os bombeiros lançam o líquido gerador de espuma, enfim, ele tende a roubar o oxigênio da água, além do que, para o estuário de Santos, foi parte do combustível não queimado. Então, tinha lá gasolina, né, tinha óleo, enfim, todos esses são o quê? São orgânicos. Então, se você prestar atenção, todos os incêndios que tiveram aqui na Baixada, no caso do terminal de açúcar, isso é crítico, todos eles acabam muito crítico. Gerando o quê? Gerando uma mortandade de peixe. Por quê? Porque vai tudo parar na água, né? Você imagina, fazendo aqui uma explicação para que o telespectador possa entender melhor, quem tem um aquário dentro de casa, a mãe sempre fala, não joga alimento, aí não joga pão que o peixinho vai morrer. Né? E ele morre por quê? Porque a natureza é perfeita. A partir do momento que você começa a jogar alimento, os micro-organismos se multiplicam para limpar aquele ambiente. Né? Então, eles se multiplicam de forma geométrica, um dá origem a 2, 2 dá origem a 4, 4 a 8, eles explodem um verdadeiro exército de bactérias, porque ele acha que sozinho ele não vai conseguir eliminar aquilo. Só que esses micro-organismos, eles são aeróbicos, então eles respiram. E eles respiram, esse verdadeiro exército respirando, acaba roubando o oxigênio da água e compete com os peixes. E os peixes morrem. Por isso que todo aquário tem uma bombinha para repor oxigênio, só que no estuário não tem essa bombinha. Pois é. Né? Então, acabam esses peixes morrendo. Mas a causa do acidente, ela foi por causa de uma bomba que foi ligada erroneamente. Então, foi um erro de operação. O sistema, mas a operação, a gente no projeto sabe que sempre ela vai cometer um erro. Então, a análise de risco tem que prever que isso vai acontecer e eliminar isso. Né? Então, o que estava lá? Estava em operação, bombeando uma transferência de um tanque para um outro tanque. Então, tinha 2 ou 3 bombas operando. Tinha caminhão sendo carregado e tudo mais. Nisso, houve uma queda de energia. E quando a energia voltou, foram religar as bombas. Essas bombas são religadas no campo. Só que ao invés de religar aquelas bombas que estavam fazendo a transferência, religaram ela, mas religaram uma bomba que estava fora de operação. E por estar fora de operação, ela estava com a sua sucção e descarga fechada. Ela funcionou a seco. Funcionou a seco, mas sempre tem um pouco de produto lá dentro. E ela foi rodando até chegar ao rubro, e aí aconteceu um fenômeno chamado bleve, que é a explosão de vapor em expansão de um líquido em ebulição. E a bomba explodiu, lançando produto em autoignição, que atingiu os mangotes que estavam lá, e aí pegou fogo e aí uma reação em cadeia, que rapidamente se propagou. Qual é o problema? Que essa bomba, ela não estava ligada na sala de controle.
Então, o operador da sala de controle estava vendo 3 ou 4 luzes acesas, que eram as bombas que estavam em voltar a operar. Só que essa voltou a operar e ele não viu, porque ela não estava ligada. Então, Deveria estar ligada no painel. Teria, obrigatoriamente. E era a bomba mais importante, porque é a bomba, é a maior bomba que faz a transferência do terminal para o navio. Então, nesse intervalo de tempo, quer dizer, a bomba foi ligada errada e o operador não percebeu. Nossa. Então, não é um erro só de operação, é um erro de operação agravado pelo fato de não ter um sistema supervisório agindo naquela bomba. Nós escapamos de um mal maior? Poderia ter acontecido uma coisa muito mais séria do que aconteceu? Não, porque o incêndio em si, ele não explode, não tem uma... Ele pega fogo só. Tem algumas explosões que Todos ocorrem. esses tanques são abertos em cima? Não, eles são fechados. Essa é a dificuldade, inclusive, que os bombeiros têm. A partir do momento em que começa a pegar fogo e forma um espaço vazio com formação de gases, ocorre o bleve, também no tanque, e a tampa dele se abre. E quando se abre, aí permite que o oxigênio entre e aí alimenta. Mas permite que o bombeiro jogue o produto. O líquido. Mas, além disso, tudo que eu estou te falando, o sistema gerador de espuma, porque o tanque ele tem um sistema de resfriamento e tem um sistema gerador de espuma. Ele não funcionou. Nossa. Senão ele teria abafado. Pois é. Então, é uma sequência de erros, porque um acidente, ele não ocorre com uma única variável. Ele precisa juntar, às vezes você tem um vazamento, mas não tem a fonte de ignição. Então, quando junta 2, 3 variáveis, ocorre. Agora, na questão de representar uma catástrofe à Baixada Santista, seria se pegasse fogo nos produtos químicos com liberação de fumaça mais tóxicas, letais, que poderiam, aí sim, causar um grande problema. Agora, onde a gente tem maiores problemas, onde você tem líquido sob pressão, que são as esferas de GLP da Petrobras, ali sim. A Ilha Barnabé, por exemplo, não tem esferas, então vai pegar fogo, vai gerar fumaça, vai causar um problema num certo raio, porque tem explosões, lançamento de fragmentos, mas não seja uma catástrofe que vá destruir uma cidade, como aconteceu na cidade, por exemplo, de San Juanito, no México, com uma explosão de uma refinaria que praticamente destruiu uma cidade como Cubatão. Agora, nós ficamos de cabelo em pé, porque logo depois desse incêndio da Ultracargo, teve um terminal no Guarujá, né, onde houve vazamento de amônia, né? E também o incêndio da Local Frio, né, que você tinha produtos dentro de um container, que você não sabe o que tem lá. Então, né? não foi esse o da amônia? Não, falava amônia, mas não é. Não era amônia. Não amônia. Eram vários produtos que acabam pegando fogo e lançando, tanto que a fumaça era uma de uma cor, outra de outra. Isso é característico quando você tem produtos diversos, principalmente metais pesados, eles quando eliminam, pegam fogo, eles emitem uma coloração característica de determinados metais. Agora, Francisco, eu gostaria que a gente falasse, você teve essa experiência de ter trabalhado no mergulho, né? Sim. Para o aprofundamento do canal do Porto, para o alargamento, né? E aí, conta pra gente um pouquinho disso, né? Porque a gente vê também esse eterno conflito, que foi o que nós falamos no começo do programa, do desenvolvimento com o meio ambiente, né? A impressão que dá para o santista é que esse processo de dragagem causou erosão na ponta da praia, causou erosão na Praia do Góis. É bem provável. Tem procedência? Não existem estudos, o problema é esse, né? Não existe um estudo prévio antes das obras. Normalmente, em um país civilizado, você faz um estudo prévio, mapeia tudo antes, faz a obra e compara o resultado. E por que foi feito o mergulho, então? Os arqueólogos fizeram chama sonar de envergadura lateral, você mapeia o fundo, então eu acompanhei esse mapeamento com sísmica rasa, né, um barco, e tem vários alvos. Alguns desses alvos poderiam ser naufrágios. Então, como ia ser o alargamento do canal, a gente precisava identificar esses alvos. Aí era pneu, geladeira, tinham vários lixos jogados no fundo, mas a gente encontramos um vapor de 1800, uma nau de 1700, houve uma linha de praia submersa a 3 metros de profundidade. Então, a ideia era tentar mapear o que estava no fundo. Foram retiradas pedras também, né?
Que atrapalhavam a navegação, né? Isso. Porque como ia baixar de 15 Pedra do metros... Tefé de Itapema, né? Exato, ali. Os estudos prévios já tinham visto aquelas rochas, né? Só precisava saber se não era uma rocha que tinha caído ou se realmente era um afloramento do cristalino, né? Isso. No caso, era um afloramento do cristalino. Então, teve que dinamitar elas. Foi implodida. Implodido. Então, a ideia original seria compreender o que tem no fundo antes de dragar. E como isso era arqueologia, né? Eu trabalho com paleonto, mas como era arqueologia, me chamaram para participar dos mergulhos. Foram mais de 10 dias mergulhando, 30, 40 metros de profundidade, mergulho de risco, que chama, né? Enxerga alguma coisa lá? Não? Lama fluida. Você entra na lama e sai da lama, você nem percebe. A vaza marinha que chama. Exatamente, a vaza marinha. Exato. Agora, quando a gente... O que me impressionou, eu esperava que o Porto de Santos, pelos esses impactos que você acabou de discutir, seria um deserto. Eu encontrei uma fauna, uma vida debaixo d'água riquíssimo, sobrevivendo nesses ambientes extremamente estressantes. Pela entrada e saída da água do mar, por ser um estuário, né? O tempo de residência da água assim, é relativamente rápido. E eu fiquei impressionado assim, como que a natureza consegue sobreviver, mesmo nessas condições tão adversas. Agora, essa história do processo de dragagem, né? De mexer nesse lodo que está lá paradinho há um bom tempo, né? Isso gera algum tipo de risco mesmo? Sim. A nossa legislação ela se baseia muito em áreas emersas, fora d'água. Então, por exemplo, eu pego um caminhão, faço um aterro, alguém analisa. Agora, e como é debaixo d'água? Debaixo d'água não tem esse controle. Então, tem uma área de descarte. Então, eu vou jogando paulatinamente um do lado do outro. Mas, assim, quando eu jogo, não há fiscalização. Eu tenho que jogar muitas embarcações ali, muitas chatas, né, da draga, até alguém fiscalizar. Quando fiscaliza, descobre que está poluído. Então, porque nós falamos aqui no início do programa desse rejeito todo do polo industrial de Cubatão sendo jogado no canal do Porto, né? Exato. Sendo jogado nas águas, né? Vou falar assim, indo parar no canal do Porto. E agora estão E aí a gente fala do processo de dragagem. É que existe uma legislação federal, resolução CONAMA 454, de 2012, né? Onde ela diz o grau de poluição. Né? Então, até o nível 1, você pode dragar e lançar no PDO da CODESP sem maiores problemas. Lançar onde? No PDO, é um polígono de exposição oceânica da CETESB, da CODESP, que está em alto mar. Certo. Até o nível 1. Né? Porque você tem lá uma concentração, mas ela não está tão alta. Então, eles permitem que lance lá fora. A partir do nível 1 para o nível 2, né, você já tem que... Pode até, a partir do nível 1 para o nível 2, lançar, desde que tenha a anuência da CODESP, num polígono chamado polígono restrito da CODESP. E aí é onde mora esse perigo aí. Né? Exatamente. E a partir desse nível, então, você tem que dispor isso num aterro ou, na minha opinião, o tratamento. Aqui nós tivemos agora recentemente essa cava subaquática para dispor áreas que estão altamente contaminadas. Não é todo o estuário que está contaminado. O que é a cava subaquática, professor? Na verdade é um buraco feito no fundo do oceano, tem mais ou menos, no caso dessa aí, 25 metros de profundidade por 300 metros de largura. Ele foi feito ou ele já estava lá? Não, foi feito. Foi feito. Ele é feito através do processo de dragagem. Certo. Então, dragar uma área, fazer um buraco para depois pegar o sedimento dragado, contaminado, tóxico, e jogar lá dentro e cobrir. É isso que é feito. Isso é um absurdo. Durante o processo, vaza. É um absurdo porque, primeiro, pela quantidade que eles estão colocando aqui, e nos Estados Unidos até tem alguns casos, em outros estados são proibidos, nos Estados Unidos, mas aonde tem, em torno no máximo de 400 mil metros cúbicos. Aqui tem, essa cava é para 2 milhões e 400 mil metros cúbicos. Nossa, uma quantidade enorme. 6 vezes a mais. E nós tivemos na Antuérpia, inclusive em função do estudo da BTP, quando foi construído a Brasil Terminais Portuários, era uma área contaminada. Né? Então, na época, foi o Dauri, a doutora Ana Paula, e eu fui como engenheiro assessorando eles na Antuérpia. Lá, eles dragam e tratam, veja, e usam o sedimento para várias finalidades, porque é uma coisa que a natureza dispõe de graça, ali, né? Você pode utilizar a terraplanagem, cobertura até de aterro, né? Aqui não.
Aqui não querem tratar, porque aqui querem o máximo com o mínimo de custo. Então, dispor isso dessa forma é muito mais viável, principalmente se for do lado da empresa, né? Que nem uma viagem mais longa vai ter. Né? Só que é no estuário. Imagina se isso daí abre um precedente perigoso para que as outras empresas resolvam também colocar os seus resíduos dentro de cava, os seus produtos da sua dragagem. Né? E nós vamos ter o quê? Um verdadeiro queijo suíço na história de Santos, uma área sensível, né? Uma área... Um campo minado. Que foi feita... Onde fica essa cava, professor? Ela fica em frente à Ilha das Cobras, na saída do Rio Casqueiro, no estuário de Santos. Ah, é dentro do estuário, então? É dentro do estuário, é submerso. Dentro do berçário, onde é gerado todos os peixes. Duplamente absurdo. E ainda é isso que o PUC me falou, você enterra, você consegue fazer um monitoramento, tem um controle, mas dentro d'água, no fundo, quem que vai ficar lá monitorando? E no processo de retirada, de transporte e de colocação, né? Quer dizer, tudo isso entrando... Esse processo já é um processo que gera um problema, mas ele gera de qualquer forma. Né? Nós não vamos ser aí injusto com o sistema. Ele gera de qualquer forma, porque se tem uma área contaminada, dragou, qualquer movimento mecânico, aquilo solubiliza, ressuspende, enfim, né? E você coloca aquilo no meio aquoso, que é o problema, porque os micro-organismos contaminam, os peixes contaminam, e o último elo dessa cadeia alimentar é o ser humano, somos nós. Né? Então, agora, existe, fora isso, a parte técnica, científica, a parte administrativa, que isso foi feito tudo de maneira errada, né? Não levar em consideração o zoneamento ecológico e econômico, que aquela área é uma área de expansão portuária, mataram qualquer terminal de se implantar ali, não levar em consideração, atropelaram o certificado de uso e ocupação, uso do espelho d'água, melhor dizendo, que é algo do SPU exige, porque aquilo é uma área de uso comum do povo. O povo vai lá, pesca, as comunidades ribeirinhas, os pescadores artesanais. Quer dizer, eles não têm isso, está dando uma grande polêmica na justiça, ação possessória, uma série de coisas, ela está parada lá por enquanto, mas já está com resíduo dentro. Eu diria que mais de 50% da cava já está ocupada por resíduos tóxicos. Resíduos, sedimentos contaminados, não deixa de ser resíduo. Olha só, são muitos assuntos interessantes. Certamente a gente vai ter outras oportunidades para estar discutindo essas questões ambientais, né? E infelizmente, eu vou encaminhar o encerramento do programa, né? Então, o Rumos e Desafios especial Impactos Ambientais na Baixada Santista fica por aqui. Eu agradeço profundamente a sua presença, o professor Hélio Lopes, né? O senhor que é uma bandeira ambiental, entendeu? Uma pessoa séria, íntegra, que tem uma carreira nessa área irretocável, entendeu? Não há uma pessoa que diga uma palhinha de agulha a respeito da sua idoneidade e a sua correção. Então, o senhor é um exemplo, é um orgulho da Unisanta ter o senhor aqui como corpo docente, né? E eu gostaria que o senhor fizesse a sua consideração final. Eu entendo o seguinte, que nessa questão ambiental existe o abstrato e o concreto. No abstrato, todos são favoráveis ao meio ambiente. Né? Se nós fizermos uma pergunta, todo mundo vai ser a favor. Palestra, todo mundo vai ser favorável. No concreto, nem sempre é isso que a gente vê. Então, determinadas instituições querendo ocupar a área de preservação permanente, né? Empresas querendo construir em áreas saturadas de poluentes, que não pode, né? Querendo colocar o seu resíduo em qualquer lugar. Quer dizer, a coisa muda. A retórica da audiência pública é só uma retórica naquele momento. Né? Podemos discutir aí, por exemplo, a questão que voltou à pauta da usina termoelétrica em Mangaguá. Tinha sido soterrado, voltou tudo novamente. Estão lá insistindo em construir novamente a usina. Peruíbe, né? Peruíbe, desculpa. Peruíbe. Bem colocado, Peruíbe. Então, veja que não existe realmente um sentimento de respeito ao meio ambiente. Né? Isso é muito triste. Não somos favoráveis, ao contrário, melhor dizendo, ao progresso. Eu acho que nós temos que ter as empresas, temos que ter a indústria, mas é importante que se faça dentro de um processo criterioso, né? Porque senão a natureza, né, ela é poderosa. O homem se defende de míssil, de tudo, menos da resposta da natureza. Ele fica impotente
perante a resposta da natureza. É um compromisso nosso com o direito das futuras gerações, né? Nós não podemos usar tudo agora e deixar para os outros o que depois, né? Exato. Professor Francisco Zekiguchi Buchmann, olha, foi um prazer ter o senhor aqui, entendeu? E eu gostaria de passar para as suas considerações finais também. Eu agradeço novamente o convite, né? E acho que, acompanhando o que o Alan comentou, eu acho que é importante. A gente está vivendo hoje mudanças ambientais, aquecimento global, uma série de mudanças. Quer dizer, a gente se baseia muito no passado. Eu me baseio muito no passado. E eu sei que o futuro não vai ser igual ao passado. Então, assim, a gente tem que estar adaptado a essas mudanças, que isso está atuando e não é levado em consideração. Então, assim, as próximas gerações vão pagar aquilo que meus avós fizeram. Quer dizer, então, é uma consequência a longo prazo, não é uma coisa a curto prazo, não tem uma solução a curto prazo. Então, assim, tem que ser planejamentos de 5, 10, 50 anos. E não é a cada instante se mudar o rumo. A minha impressão é essa, que os rumos são decididos e no ano seguinte um novo político cria um novo rumo. E aquele primeiro fica abandonado. Então, é importante ser coisas assim a curto prazo, médio prazo e principalmente a longo prazo. Os rumos que o Brasil quer levar, que a Baixada Santista quer levar. Porque parece, a minha impressão que dá é que ninguém sabe para onde estão indo. Cada vez se inventa uma lei nova, uma dragagem nova, uma técnica nova, que todo mundo sabe que não funciona, né? São técnicas, às vezes, até obsoletas em outros países, e a gente está aplicando isso aqui. Tendo oportunidade de usar técnicas bem sofisticadas, que nem são tão caras assim. Mas falta essa seriedade e rumos para a gente. Compromisso, né? Compromisso. Compromisso, tá certo. Olha, e você em casa, continue conosco. Lembre-se, a Santa Cília TV tem a maior programação regional da sua TV. Até mais.